Olá, o resumo de livro de hoje é o Disrupt, do Luke Williams. Pensando no impensável para causar transformação no seu negócio. É um livro que, ao invés dos outros livros que falam sobre disrupção, que eles tentam te convencer de que a mudança é muito profunda, é muito veloz, ele tenta trazer um passo a passo de como fazer isso, como pensar diferente e como levar isso à prática para a sua empresa. Bom, primeiro, quem que é o Luke Williams? O Luke Williams ele é professor da NYU Stern, assim como o Scott Galloway, mas principalmente ele é um associado da Frog Design, que é uma das principais empresas de design e de inovação no mundo, mundialmente reconhecida por transformar modelos de negócio e produtos, inclusive na própria Disney, eles fizeram uma série de trabalhos, então é um cara que traz uma bagagem prática bastante interessante daquilo que ele está falando. Ele fala o seguinte, que a disrupção deixou de ser uma opção, então ele cita vários exemplos, assim como uma série de outros autores, e ele fala que as empresas têm entrado em crise. E a crise é nada mais do que a demonstração do gap que existe entre o que a empresa está se propondo a fazer hoje e aquilo que o cliente já está enxergando que é o futuro. Então ele fala o seguinte, a crise traz um senso de urgência de enxergar que a sua proposta de valor não está mais funcionando. E o que ele chama de inovação disruptiva é o líder que tem a capacidade de enxergar o problema por ângulos diferentes, questionar ele e causar a crise sem estar em crise. Então, desse ponto de vista eu achei bem legal, que ele fala que inovar hoje é conseguir mentalmente criar essa crise. Uma coisa que ele bate muito também é o seguinte, as escolas de negócio preparam os líderes para ter um pensamento analítico, frio, baseado em números, mas esse pensamento leva a gerir os negócios da forma como eles sempre foram, a dar continuidade. De outro lado, nós temos uma escola de design que sim, está mais acostumada a questionar os negócios e pensar no what if. Como poderia ser diferente isso? Então ele fala que inovação hoje, idealmente, é o somatório dessas duas escolas. É um design muito voltado para o consumidor, é um design questionador de por que nós fazemos sempre isso dessa forma, mas também com rigor analítico. Então, uma coisa que eu gostei é que ele é pragmático. Ele fala o seguinte, causar disrupção pela disrupção não vai te levar a lugar nenhum. Então, nem toda novidade é uma solução. Solução é algo que, por definição, é economicamente viável, senão é simplesmente uma ideia. Então, ele fala que o somatório dessas duas escolas é que vai trazer inovação sustentável ao longo do tempo para as empresas. E aí, no final disso, ele menciona 5 passos que ele encontrou ao longo dessa trajetória de causar disrupção nas empresas, que as empresas deveriam considerar para poder questionar o seu negócio e causar disrupção na sua indústria. Uma analogia, uma metáfora que ele usa o tempo inteiro é que causar inovação hoje é criar novas receitas. Então ele sempre traz essa analogia do chefe. Os ingredientes estão disponíveis para todas as empresas, estão amplamente disponíveis, mas quem consegue combiná-los de uma forma nova é que cria receitas únicas. Então é por isso que é difícil encontrar bons chefes, é isso que diferencia bons gestores. Quem consegue criar uma combinação única e mais harmoniosa daqueles ingredientes que todos têm. Então, nós sempre falamos aqui no AAA que a tecnologia deixou de ser diferencial competitivo, porque ela está amplamente disponível. Então aqui também é um ponto de convergência do que nós sempre falamos aqui. Bom, quais são esses 5 passos para causar disrupção? O primeiro passo é criar uma hipótese disruptiva. Então ele fala o seguinte, esteja errado no início para estar certo no final. Eu já vou falar um pouco mais sobre esse primeiro passo, que ele dá poderosas dicas de como questionar o seu próprio negócio. O segundo passo é definir uma oportunidade de mercado, porque primeiro você questiona, você pensa em como aquilo poderia ser diferente, mas depois tem que entender se existe um mercado consumidor para essa sua hipótese questionadora. Então ele fala o seguinte, como as coisas serão no futuro? No segundo passo, ele faz uma discussão de contexto. Ele fala o tempo inteiro que a inovação é muito dependente de contexto. Não tem como avaliar contextos futuros usando prerrogativas do passado. Então, primeiro você ataca o seu negócio de frente e pensa, será que ele precisaria ser desse jeito? A segunda pergunta é, como as pessoas vão interagir com esse mercado no futuro? Que tipo de oportunidade que isso vai surgir? E criando um link óbvio aqui com a disrupção que a banda larga trouxe. Foi exatamente isso que o Netflix fez à sua época. A hora que ele conseguiu entender que a comodidade de consumir vídeo em casa superaria o fato da pessoa ter que sair e ir até uma locadora. Então, o contexto aqui é muito presente. O terceiro passo é a geração de ideias, que aqui ele fala, uma empresa é tão capaz de inovar quanto a profundidade e não a quantidade de novas ideias, de novas receitas. Então ele fala que esse arsenal de boas ideias é o que garante a perenidade das empresas daqui para frente. As empresas que vão morrer é porque elas continuam apostando em uma receita vencedora. E a partir da hora que o contexto não segura mais essa ideia, ela desaparece. Então ter esse arsenal de
de boas ideias inovadoras é o que vai garantir a revolução e a reinvenção desses negócios. O quarto passo é construir soluções. Então, a partir da hora que você tem um fit de contexto e essa sua boa ideia, é conseguir tangibilizar isso numa solução economicamente viável. E por fim ele fala, tem que ter um pitch atraente, tem que ter um líder carismático, tem que ter uma boa comunicação. Tem N casos de empresas que conseguiram entender contexto, criar oportunidades disruptivas, mas não conseguiram comunicar isso para o mercado de forma apropriada. Quando ele fala o primeiro ponto de questionar o seu negócio, uma dica muito legal que ele dá é o seguinte, você pegar os principais clichês de uma determinada indústria. Então ele dá dois exemplos. Videogames alguns anos atrás. Os videogames eram cada vez mais poderosos, de alta resolução, super processadores, e aí a Nintendo fez algo totalmente diferente com o Wii. Ela questionou essas variáveis. Então, o videogame precisa ser super poderoso? Talvez não. Era essa corrida que tinha Microsoft e a Sony correndo com o seu PlayStation. A Nintendo fez um videogame que não era tão poderoso. A experiência do jogador de videogame é sentado no sofá com o seu controle. A Nintendo fez exatamente a antítese disso, usando acelerômetros de airbag e criando o Wii. O videogame precisa ser ultra realista e a Nintendo faz algo totalmente antagônico, criando jogos que são mais divertidos do que ultra realistas. Então, esse exercício que ele sugere é o seguinte, tanto em ponto de precificação, características dos produtos, é pegar o seu mercado e falar o seguinte, quais são as 5 características que definem os concorrentes? Um exemplo que ele dá aqui é de refrigerante. Então, primeiro atributo de preço, refrigerante não pode ser muito caro. Segundo atributo, o gosto tem que ser doce, tem que ser agradável. E o terceiro ponto é, a propaganda é aspiracional. Se você traçar o exato oposto dessas 3 características, você vai encontrar o Red Bull. O preço não é tão acessível, o sabor não é o principal atributo do produto e as campanhas não são aspiracionais. Então, para tentar imaginar um começo de disrupção no mercado, o que ele sugere é liste todos os clichês, todos os fatores que unem os principais competidores desse mercado e faça exatamente a antítese disso. Para pensar, será que isso poderia ser diferente? Então, essa dica me parece bastante valiosa. Segunda dica importante, que ele sugere que a empresa não vá direto para a prototipagem. Então, aqui é um pouquinho diferente do Lean Startup, por exemplo, que sugere, olha, tão logo você identifique uma dor, tente criar protótipos rápidos, muito simples. O que ele fala aqui é o seguinte, olha, protótipo, se você fizer protótipo muito cedo, você vai ficar batendo na trave do modelo mental do seu potencial cliente, ou seja, você vai fazer todo aquele ciclo de iteração de acertos e erros e colhendo feedback. E ele fala o seguinte, você poderia encurtar esse caminho da inovação se você entendesse 2 coisas. Primeiro, o mapa mental de quem vai consumir e o sistema de valores. E aí ele sugere que você faça observação. Então ele fala, a geração de insights é um exercício de awareness, é um exercício de conscientização, é um exercício de capacidade de ler cenários. Então ele fala, erroneamente as pessoas falam, a Apple não fazia pesquisa de mercado. Não fazia pesquisa de mercado de forma formal, mas tinha uma série de designers profundamente capazes de observar a interação dos usuários com os produtos e com isso gerar insights poderosos. Por exemplo, um dos casos que ele cita, que as pessoas iam até as lojas comprar computadores e elas nunca tocavam os produtos. E nas lojas da Apple, as pessoas se sentem compelidas a chegar e tocar no produto e fazer e criar essa interação. Então eles entenderam rapidamente que o material da superfície, a cor, o toque que a pessoa teria seria extremamente importante para criar essa empatia com o produto. Então observar essa jornada antecipa uma série de erros dos protótipos. Então imagina, se a Apple consegue observar isso e entender o modelo mental, ela certamente não vai selecionar uma determinada tipo de superfície, um tipo de superfície para o seu produto. Então entender o modelo mental que participa dessa jornada do consumidor, ele acha que é uma coisa relevante. Essa dica também eu achei bastante interessante. Como que ele sugere fazer isso? Muito através de observação e, como eu falei, através dos valores. O que pega na hora que essa pessoa vai tomar essa decisão? Será que ela vai confiar nisso? Como que ela prefere interagir com isso? E uma dica poderosa que é o seguinte, criar o mapa de lembrança. Então muito mais do que falar, olha, um questionário, você faz isso, você compra desse jeito, você compra daquele jeito, ele sugere o seguinte exercício, quando você vai comprar tal coisa? E deixar a pessoa contar essa história. Os pontos que ela conta, que ela consegue memorizar, esses sim são os pontos mais relevantes. Por fim, nessa fase, o que eu achei que tem de conceito diferente no livro, que muita gente está falando, mapeie as dores. Você tem que mapear as dores e aí criar uma solução que seja um analgésico para isso. Ele fala, grandes soluções não foram criadas de dores. Também foram criadas de
interações que não são tão bem sucedidas, mas as pessoas simplesmente se acostumaram. Então ele fala, a pessoa ir até a locadora já era algo dado como, bom, é assim que as coisas funcionam. A pessoa não necessariamente ia colocar isso numa pesquisa, olha, eu acho terrivelmente chato ir até lá. Então ele fala de uma série de inovações que criam mercados disruptivos que não estão necessariamente ligadas a dores já explicitadas pelo consumidor. Se você fizer uma revisão de como as pessoas interagem com produtos e serviços, tem uma série de pontos que as pessoas não tornam explícita, mas ali tem várias oportunidades de melhoria. Bom, aí logo depois ele vai para um ponto que é convergente, sim, com os outros autores de inovação, da premente necessidade da cocriação, de rapidamente, a hora que você conseguir envolver esse mapa mental, imaginar uma solução, participar de um projeto de cocriação com o seu usuário final. Então não deixar para chegar num protótipo perfeito ou muito perto do final para ter essa interação. Então já no processo de criação de uma solução economicamente viável é envolver usuários para que possam tocar produtos. Ele fala muito disso, que o design ele tem que ser uma representação mais próxima possível, mesmo que feita de forma simplificada daquilo que o usuário vai ter no final. Então esse processo de cocriação também elimina muito dos erros e acelera o processo de inovação. E aí por fim ele fala o seguinte, olha, a organização para ter sucesso tem que ter pessoas carismáticas, capazes de vencer, capazes de convencer. Então, assim como também quase se tornou um chavão isso, ele cita muito o Elon Musk, que ele fala que ele alia essas duas características. É um cara que tem uma capacidade de entendimento de produto, entendimento técnico muito profundo, mas também é uma pessoa capaz de envolver stakeholders de uma forma única. Então, seja consumidores e investidores, todo mundo gosta muito do que o Elon Musk faz. Então ele fala que a empresa tem que ser simpática e o cofundador, os fundadores, enfim, tem que ser também pessoas que consigam respirar essa ideia e vender o tempo inteiro. Então ele fala muito, não adianta ter um exército de pessoas engravatadas, tem que ter pessoas apaixonadas por aquilo que fazem. E aí ele fala o seguinte, o líder inovador não é só um líder que convence a organização de que é necessário inovar. Então, aqui também acho que é um ponto que é legal. Tem hoje vários líderes que falam, olha, precisamos mudar, tem várias empresas alçando ao cargo de CEO, alguém que era um vice-presidente de inovação, porque ele conseguiu ter a visão de que isso é importante, ele fala, olha, isso é legal, mas é parte da história. Uma empresa que vai inovar de fato, ela tem que ter esse senso de urgência e da necessidade, mas tem que ter também gestores capazes de conduzir esse processo de inovação, que depois que você passa por essas etapas, ele se torna processual. É um workflow, por mais que seja um workflow de disrupção. Então, isso também é um pouco diferente do que vários autores têm falado por aí. Bom, e para fechar, nessa segunda edição, ele colocou 2 capítulos, que é o líder disruptivo, muito com essas características que eu já citei, e ele fala do mindset disruptivo. Então ele fala de alguns pontos interessantes. Primeiro, as empresas têm que voltar a ter a capacidade de ter ideias conceituais. Todo esse papo de aceleração, de mundo em transformação tão veloz, ele cita até aqui muito da teoria do Daniel Kahneman de processo decisório, de tomada de decisão, que ele fala, nem sempre as decisões mais velozes são as mais acertadas, então tem que ter um pouco de calma nisso. Aqui até eu resgato o exemplo do que aconteceu com a Samsung no ano passado, né? Foi lançar com uma pressa danada o Galaxy Note e não testou adequadamente as baterias e elas explodiam, né? Então a velocidade ela tem que ser levada em conta, mas se a decisão está sendo bem tomada. Então ele traz isso. Que nem sempre quem inova primeiro, quem toma a primeira decisão é quem vai tomar aquele mercado, mas sim quem tomar as melhores decisões com velocidades, aliados à velocidade. Então ele traz esse link de que o mindset inovador tem que respeitar premissas básicas de processo decisório. Ele fala que nesse mundo de transformações e empresas que estão desaparecendo, um outro líder, um outro mindset muito perigoso é olhar para o passado e ver a Kodak, a Blockbuster, todos esses ícones de tragédias empresariais, assim como a Nokia, olhar para trás e falar, mas eu conseguia ver essa tendência. Então ele fala que no mundo de inovação o que mais está acontecendo também é o surgimento de profetas do passado. E ele fala o seguinte, pois é, quando nós erramos, é impressionante o quanto que fica fácil ver que era necessário mudar. Agora, pasmem, quando nós acertamos, quando você está dentro de um negócio, de uma empresa que está indo bem, é aí que normalmente o mindset dá problema, porque você perde a capacidade de questionar. Então ele volta muito no ponto do começo do livro de falar que é conseguir projetar essa crise dentro da sua cabeça, é conseguir imaginar como que isso daqui vai dar errado no futuro e como é que nós podemos tomar atitudes hoje para prevenir isso. E aí ele fala da necessidade de entender qual que é o seu link com o seu consumidor. Porque se você tiver uma errada definição de negócio,
é isso que vai causar também o fim do seu negócio. Ele cita o exemplo aqui da Pennsylvania Railroad, que era uma das maiores empresas de trem nos Estados Unidos, e com o surgimento de outros modais como o carro, ela em poucos anos foi à falência, porque ela se enxergava, ela entendia que o negócio dela era trens. Ela não conseguiu entender que o negócio dela era levar pessoas de um lado para o outro. Ou seja, ela perdeu a chance por não ter o link dela com as pessoas claramente definido, ela perdeu a chance de causar disrupção nela mesma, apesar do domínio de mercado. Então perceba, a Nokia também estava focada em fazer telefones celulares. Se ela tivesse definido o seu negócio como comunicação, ela poderia ter se adaptado de uma forma mais veloz. Esse conceito pode ajudar muito a sua empresa. Como que a sua definição de negócio está declarada e ela é tão sujeita a impactos de contexto e tecnologia? Eu acho que esse é um questionamento que é dos mais válidos para que você possa fazer ao fim desse vídeo. Por fim, ele fala, tenha medo de questionar de bate-pronto ideias que possam surgir e soar absurdas. Então ele fala que os processos tradicionais de brainstorm premiam quantidades de ideia, não é muito por aí, nós temos que premiar a qualidade das ideias e suspender o julgamento nessa fase de remodelar uma empresa. Porque ele fala, no final do livro, no último capítulo, ele coloca, que tal a descrição dessa empresa? E a descrição de um Uber da vida, de empresas que causaram grandes disrupções. E todas elas são ridículas. Então o Airbnb, que nós já falamos aqui em vídeos anteriores, também foi uma empresa que escutou inúmeras vezes que a sua proposição de valor era absolutamente ridícula. Então ele fala isso. O grau de inovação de uma empresa pode ser medida muito pela reação que ela causa inicialmente. Isso é bem interessante. Com relação a o quanto que nós podemos inovar daqui para frente, ele fala que os gestores de negócios bem-sucedidos, rapidamente caem naquela máxima. Pois é, mas nós já pensamos nisso há 5 anos atrás. Isso é impossível de ser feito. Como assim pegar as premissas de negócio e tentar enxergar elas ao contrário? Então ele fala assim, olha, quem estiver falando que tudo isso é impossível, ele termina o livro citando uma frase de um dos principais gestores que nós temos, um dos principais investidores que nós temos no Vale do Silício, que é o Mark Andreessen, que ele fala o seguinte, enquanto pessoas tiverem desejos e necessidades, as possibilidades de novas indústrias, novos negócios e novos empregos que poderão ser criados são simplesmente limitados pela nossa imaginação e a nossa capacidade de inovar. Então acho que é muito por aí. Quando as pessoas começam a ficar com medo de tecnologia, disrupção, surgimento de novos negócios, outros negócios surgirão. Espero que na sua indústria seja você o promotor dessa mudança. Esse é o Disrupt, do Luke Williams. É um livro mediano para bom, eu não colocaria ele na categoria de livro excepcional, mas eu tentei dar ênfase aqui nos pontos que são mais diferenciais com relação a ele. Está na 2ª edição, como eu falei, tem vários cases práticos. Se você já se convenceu de que a mudança é necessária na sua empresa e você precisa sair do conceitual e ir para uma abordagem mais prática de como fazer isso, é um livro sim que eu recomendo. Se você ainda está na fase de entender tendências de mudança de mundo, esse não é o livro certo para você. Enfim, esse é o livro Disrupt.